Eu cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que nesta tarde estar meditando com os irmãos a respeito de um tema que Deus por esses dias tem colocado dentro do meu coração. Meditar na palavra de Deus é algo que faz com que a gente reflita sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo pela qual nós temos vivido diante de Deus. E quando a Bíblia ela se revela a nós de uma forma tremenda, Deus ele vem através da palavra nos ensinando, fazendo com que nós venhamos ter uma vida mais próxima daquilo que Deus quer que nós venhamos ser diante dele. Para meditar na palavra de Deus, nós iremos usar hoje como texto o livro de 1 Reis no seu capítulo 18 e a partir do versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Preste atenção, meus amados em Cristo, porque Deus ele colocou uma mensagem no meu coração. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, nós estaremos a intitulando como Altar contra Altar. Haja visto, meus amados em Cristo, que a palavra de Deus nos ensina que nós, cristãos, somos o templo do Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele habita em nós e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós meditamos na palavra de Deus, a própria e sagradas escrituras no Evangelho de Lucas, ela vai fazer alusão a respeito de que nós somos casa, ou seja, nós somos moradas de Deus. Assim como nós, como cristãos, somos moradas de Deus, nós podemos assim também dizer que aqueles que vivem longe de ter uma vida diante de Deus, eles acabam sendo morada não de Deus, mas morada do adversário de Deus, daquele da qual veio tão somente para roubar, matar e destruir. E a Bíblia então ela nos ensina que existem pessoas que têm aí a sua vida, mas só que elas infelizmente tomaram a rédea e elas não fazem questão de que Deus faça morada nas suas vidas. E por consequência disso, então, a Bíblia diz que essas casas que somos nós, infelizmente, elas acabam que são habitadas. E quando elas não são habitadas pelo Espírito Santo, elas são habitadas por demônios. Como eu já vos disse nessa mensagem, eu quero tratar a respeito de altar contra altar. Nós entramos nas Sagradas Escrituras no capítulo 17. A Bíblia ela vai fazer alusão a respeito de Elias o Tisbita. A Bíblia diz então que: E disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Elias, sendo agora um altar usado por Deus, ele está diante de um dos reis mais ímpios de que existira em Israel. Esse rei, ele é chamado de Rei Acabe. Foi o mesmo que casou com uma mulher por nome de Jezabel, uma mulher muito leviana, uma mulher que adorava a outros deuses, que fez com que Acabe também se desvirtuasse da presença do verdadeiro Deus de Israel. A Bíblia então vai dizer que no capítulo 17, a partir do primeiro versículo, que Elias então, sendo o altar de Deus, ele vai clamar. E quando ele clama, ele vai dizer assim: segundo a minha palavra, durante esses anos não haverá chuva e nem orvalho sobre a face da terra.
Então a palavra de Deus diz que, e depois de que ele vai profetizar, segundo ele mesmo, a Bíblia diz que, e depois veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Meus amados em Cristo, é muito notório na nossa vida de que quando nós, como altares de Deus, nos levantando contra alguns altares que não são da parte de Deus, sempre haverá uma revanche. O inimigo ele vai se levantar de inúmeras maneiras para tentar fazer com que você perca o foco, a direção daquilo pela qual Deus quer que você profetize. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar de que Deus ele cuida da gente. Quando nós somos altares da parte de Deus, Deus ele sempre tem um escape. Ele sempre tem uma palavra, ele sempre terá algum recurso para nós, para que nós possamos passar em meio aos querites do dia a dia que nós iremos enfrentar. A palavra então veio agora a Elias o Tisbite dizendo para ele, a Elias o Tisbite: foge-te e esconde-te junto ao rio Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. A Bíblia diz que então ele foi conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A Bíblia diz então no capítulo 17, versículo 6, que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Depois de Elias ter profetizado contra o altar de Acabe, com suas próprias palavras dizendo que por consequência daquilo que eles estavam fazendo, Acabe fazendo Israel pecar contra o verdadeiro Deus, haveria uma consequência. Essa consequência seria de que, segundo a palavra dele, durante 3 anos e 6 meses, Deus não enviaria chuva. Não haveria orvalho. E se não há chuva e não há orvalho, as consequências são dramáticas. Elas vão ser catastróficas. Porque se não há água, não há como gerar alimento. E quando não há alimento, os seres humanos ele começa a entrar em colapso. Porque como se sobrevive? Como que uma pessoa pode viver sem aquilo que nós chamamos de essencial para a nossa vida, que é a água? Não existe como. Porém, aqueles que são altares de Deus na terra, eles têm de fato a proteção do verdadeiro Deus de Israel. Ainda que você não entenda aquilo que você está passando, porque os querites que nós enfrentamos no dia a dia, eles são adversos. Talvez hoje você tenha enfrentado aí o querite do desemprego. Talvez você tenha enfrentado o querite da doença. Talvez você tenha enfrentado o querite da decepção. Você tem sido decepcionado pelo ministério que você talvez está aí tentando galgar diante de Deus. Por não haver um reconhecimento daquilo que você faz, do esforço que você tenta praticar diante de Deus. As pessoas que estão ao seu redor parece que estão com os olhos tapados e não conseguem enxergar de fato que Deus ele tem usado você como um altar nesta última chamada da igreja para esses últimos dias. Assim se sucedeu com a vida de Elias o Tisbita.
Ele vai profetizar. E quando ele vai profetizar contra o altar do inimigo, o próprio Deus, ele vai enviar a palavra para ele dizendo: agora você vai retirar-te. Você vai lá até o ribeiro de Querite e vai acampar lá. Porque eu vou ordenar aos corvos que eles levem pão e que eles levem para você carne. E isso vai se suceder pela manhã, e eu vou também fazer com que eles levem à noite. E você vai estar diante desse ribeiro, e diante desse ribeiro você vai beber a água dele. Então a Bíblia diz que isso sucedeu que passando dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Parece que, profetizando contra os altares dos nossos inimigos, as coisas parece que elas começam a tomar rumos desproporcionais daquilo que nós queremos para com a nossa vida. E assim se sucedeu na vida de Elias o Tisbita. Ele tinha pão, ele tinha carne, mas só que passando-se alguns dias, como ele havia profetizado que durante 3 anos e 6 meses não haveria chuva sobre a face da terra, as consequências chegaram para ele também. O ribeiro que Deus havia ordenado que ele acampasse próximo, agora ele está seco. E se o ribeiro está seco, não há provisão de água. E se não tem água, não há como um ser humano sobreviver em nenhuma hipótese sem água. Pois tudo na vida existe uma consequência. Então veio a palavra de Deus a Elias, dizendo assim: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amados em Cristo, a fome em Samaria, ela estava tomando uma proporção gigantesca, devido à palavra que ele havia dito no capítulo 17, dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A palavra de um homem que tem altar diante de Deus, ela tem peso. E como a palavra diante de Deus ela tem peso, de um homem de Deus, Deus então ele vai assumir as responsabilidades para cuidar do mesmo. A Bíblia diz que passaram-se muitos dias. Ele comia pão e comia carne. Ele bebia da água que estava junto àquele ribeiro. Só que as águas se secam. E quando se secam a água, Deus então vai tomar outra caminhada para Elias. Deus vai dar outras coordenadas para que o mesmo pudesse segui-las. E essa coordenada agora vai fazer com que Elias entenda de que quando altares começam a se debaterem contra o outro, sempre haverá uma consequência. Quando os altares eles se chocam no mundo espiritual, as consequências são catastróficas, como já vos disse. Agora, uma pobre viúva que tinha apenas um filho, ela está catando gravetos. E catando gravetos, então, a própria palavra de Deus diz que Deus ele vai dizer para Elias: levanta-te e vai para Sarepta.
que é de Sidom, e você vai habitar ali, porque eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Altar diante de Deus, ele sempre terá o sustento. Ainda que você não entenda de onde esse sustento virá, mas eu quero te dizer que provisão da parte de Deus virá. Porque nós, como altares de Deus, nós nos levantando contra os outros altares de Belial, Deus ele sempre estará ao nosso lado guardando. Por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. Porém a Bíblia diz que os demônios, os anjos caídos, eles andam ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O mundo espiritual, ele existe. Assim como o ar que nós respiramos, existe uma grande batalha da qual nós, com os olhos físicos, nós não conseguimos ver, mas está sendo uma grande batalha travada entre esses altares, entre o altar de Deus e o altar do nosso adversário. Mas eu quero te dizer que a própria palavra de Deus nos ensina de que Deus está conosco em todos os tempos. Ainda que as situações estão adversas na sua vida, acredite nisso, que Deus ele vai entrar com providência e vai mudar a situação que está aparentemente te atormentando. Elias, quando ele vai entrando na cidade, ele encontra a mulher viúva. E quando ele encontra aquela mulher, ele vai dizer para ela assim: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E a Bíblia então diz que, indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Parece que o homem de Deus está debochando da situação daquela mulher. Embora a situação já aparentemente estava bastante agravada em Samaria, Elias era bem conhecedor daquilo que estavam passando a nação de Israel. Parece que Elias está brincando com os sentimentos daquela viúva, mas não. Elias ele tinha confiança de que o altar dele era mais forte do que o altar do seu adversário. Então a Bíblia diz que a mulher ela vai virar e vai dar uma resposta para Elias. Ela vai dizer assim: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela viúva, ela até sabia que Deus que Elias servia, mas a situação se agravou de tal sobremaneira que ela disse para Elias: olha, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho mais nada na minha casa. Eu só tenho um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite em uma botija. E eu peguei apenas 2 gravetos, porque eu vou preparar isso aqui para mim e para o meu filho, para que nós venhamos comer e morrer. Meus amados em Cristo Jesus,
Eu sei que talvez o diagnóstico dos homens para a sua vida é de morte. Que as pessoas não acreditam naquilo que Deus está realizando através de você. Mas eu quero te dizer que no lugar onde há o altar de Deus, sempre haverá suplemento. Sempre haverá Deus trazendo à existência aquilo que não tem como acontecer. Aquela mulher, ela vai dizer com toda a sua razão. Ela não usou de sentimentalismo. Ela não radicalizou a situação. A situação era grave naqueles dias. Como a situação nos dias de hoje nós estamos vivendo, nós estamos olhando as igrejas por aí. E existe dentro da casa de Deus altares plantados que não são altares de Deus. E por não serem altares da parte de Deus, esses altares que estão sendo construídos para o inimigo de nossas almas, está havendo escassez. Nos dias dessa mulher que era escassez de mantimento, de água, a Bíblia diz que a água, ela é uma tipologia do Espírito Santo. Quando nós falamos de pão, nós falamos também da pessoa de Jesus. Os altares que estão sendo erigidos dentro das casas de Deus, infelizmente, não estão sendo para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Existem ainda altares dentro da casa de Deus. Por isso que o tema da mensagem é altar contra altar. Aí eu quero te perguntar, na situação que você está vivendo hoje, qual altar você tem erigido diante de Deus? Você tem erigido altar a Baal? Aos deuses estranhos? Ah, irmão Rodrigo, que deuses estranhos que eu posso estar cultuando dentro da casa de Deus? A Manon, o deus do dinheiro. Você olha talvez para a igreja hoje que nós estamos vivendo, você pensa que ali simplesmente é um lugar aonde você entra sem nada e vai sair abastado. Você procura riquezas para este mundo, mas não quer fazer nada para adquirir riquezas no outro mundo, que nós iremos embora daqui. Então aquela mulher, ela vai dizer, eu não tenho nada, vou comer, vou morrer. Esta era a situação, não somente dessa viúva, que eu estou relatando no capítulo 17 do livro de 1 Reis, mas era a situação de todos os israelitas. Por quê? Porque eles erigiram altares a deuses estranhos. Mas sempre existirá altares ao verdadeiro Deus. E nos lugares aonde há altares ao verdadeiro Deus, sempre existirá um choque de realidade. Porque quando esses altares de Deus, eles estão diante de Deus, da casa do Senhor, eles são bocas de Deus. Eles vão profetizar coisas que aqueles que não estão vivendo uma vida diante desse altar, eles irão debochar. Eles não gostarão das palavras que irá ser proferida por essas pessoas. Elas irão até zombar.
dizendo que Deus não está na vida desses. Mas eu quero te dizer, são poucos, mas ainda existem joelhos que não se dobraram a Baal. Então Elias, ele vai dizer para aquela viúva de Serepta as seguintes palavras: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim, e faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ah, irmão, quando um altar de Deus, ele se levanta contra os altares dos nossos adversários, eles pensam até que nós não teremos as respostas das nossas orações ouvidas por Deus. Elias vai dizer para ela: olha, faze-me conforme a tua palavra, mulher. Mas preste atenção, você vai fazer e vai trazer para mim primeiro, porque assim diz o Deus de Israel, assim diz aquele cujo altar eu sirvo: o azeite não vai acabar e nem a farinha. E ela fez. E durante todo o período da estiagem, Deus fez multiplicar o azeite e a farinha na casa daquela mulher. Só que, quando nós enfrentamos de fato, quando nós começamos a combater as coisas erradas dos altares erigidos dentro da casa de Deus, sempre existirá algumas consequências. A verdade é de que a palavra de Deus vai dizer assim, que depois de algum tempo, o filho daquela mulher ele vai adoecer. E a doença se agravou de tal maneira que não ficou fôlego de vida no menino. Então, quando o menino morreu, ela vai chegar diante de Elias, que aqui tipifica o altar de Deus, e ela vai dizer assim: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Aquela mulher, ela tinha as suas iniquidades. Seria a mesma coisa que quando os altares de Deus se levantam dentro da casa de Deus, através de uma palavra profética, através da profecia, através da própria palavra de Deus, trazendo uma palavra direcionada a alguém. E esse alguém diz assim: como essa mulher disse, tu vieste trazer à memória a minha iniquidade? As pessoas dizem assim: ah, Deus já lançou no mar do esquecimento, Deus já não se lembra daquilo que eu vivi a outra hora. Não. Deus se lembra sim. Só que uma coisa é abandonarmos as nossas transgressões. E outra coisa é estarmos dentro da casa de Deus pensando que Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Aí é que os verdadeiros altares se levantam
para profetizar contra os altares caídos. Não para que eles permaneçam dessa maneira, mas para que eles entendam de que o verdadeiro altar ainda tem domínio sempre eterno na face dessa terra. Então a palavra de Deus diz que depois dela falar, vieste tu trazer a minha iniquidade, matando até mesmo a meu filho, Elias o tisbita, ele vai tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão, e essa decisão seria para mudar a situação. A situação que estava não poderia continuar daquela maneira. Elias tinha que entrar para mostrar que de fato o verdadeiro altar estava com ele. Elias, ele vai dizer assim: Ah, Senhor Deus, capítulo 17, versículo 20. Ah, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. A Bíblia diz que estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Então a Bíblia diz: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino entrou nele e reviveu. É para isso que nós somos altares de Deus, para chocarmos contra os outros altares. É para que aqueles que estão pensando que estão vivos dentro da casa de Deus e estão mortos, possam reviver. Você tem nome de que vive, mas está morto. Você é apenas um corpo físico dentro da casa de Deus, mas não tem comunhão com o verdadeiro Deus, porque o seu altar está em ruína, altar quebrado, altar desconcertado. Mas Deus, ele vai mudar a história da tua vida. Então ele vai tornar o espírito aquele menino e vai entregar para sua mãe. Deus, ele tem prazer em fazer com que a alma de um pecador se reconcilie ainda em vida. Porque a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Depois que parte dessa terra, se você partir com salvação, você estará no lugar de paz. Mas se você partir sem salvação, infelizmente, eu quero te dizer que o lugar onde você estará é um lugar de altares quebrados. Altares onde a cinza já caiu. Aonde não tem como mais clamar, porque não haverá ouvido que te ouça. Mas enquanto você está dentro da casa de Deus, clamando, pedindo misericórdia, Deus estará sempre pronto para entrar com providência e mudar a situação da sua vida. Então a Bíblia, ela diz no capítulo 18 assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. 3 anos se passaram. E a Bíblia diz: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Pelo que Acabe, ele vai chamar Obadias, o seu mordomo, para que ele pudesse
encontrar Elias. Nós entramos no capítulo 18, versículo 17. A Bíblia diz assim, que isso sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Ah, meus amados em Cristo, os altares que não são de Deus, eles não entendem quando Deus quer nos usar. Eles chegam até pensar que nós somos como perturbadores. Foi a palavra de Acabe a Elias: és tu perturbador de Israel? Não. A Bíblia diz então que Elias vai responder: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ázera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. A Bíblia então diz que no capítulo 18, versículo 21, Elias ele vai se aproximar-se diante dos 400 profetas dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Ázera, e vai dizer para ele assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiam. Porém, o povo nada lhe respondeu. Choque de altares, altares contra altares. Elias então disse para Acabe que eles haviam deixado ao verdadeiro Deus de Israel e estavam seguindo a Baal, a Baalins. E ele queria que eles trouxessem os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Ázera no Monte Carmelo. Agora, quando Elias está reunido juntamente com eles, o altar de Deus vai falar: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se de fato Deus que vocês estão servindo a Baal, servir a ele. Mas se existe um Deus em Israel, vocês têm que servir a este Deus. Essas foram as palavras de Elias o Tisbita. Elias vai dizer para a nação de Israel: olha, traga-se 2 bezerros. Um vai ficar comigo e o outro vai ficar com vocês. Como vocês são a maioria de pessoas, a maioria de pessoas não significa de que Deus esteja junto com a maioria, não. Em sua maioria das vezes, Deus ele sempre estará com a minoria. Então Elias vai propor o seguinte: construa-se altar. E há de ser que nós iremos colocar a lenha, e vocês vão colocar os seus bezerros. Eu vou colocar a minha lenha depois e vou colocar o meu bezerro. E nós iremos clamar, vocês vão clamar ao seu Deus, que é o Deus de Baal, no seu altar. E eu vou clamar ao meu Deus, que é o Deus de Israel. E o Deus que responder por fogo, este é o Deus que deverá ser servido.
quando Elias disse isso, eles disseram: boa é esta palavra. Só que depois do altar preparado, a Bíblia diz que eles invocaram o nome do Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus com letra minúscula. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamaram em alta vozes e começaram com facas e com lancetas se retalhavam com facas e lancetas conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Eles começaram a se flagelar, derramando o próprio sangue naquele altar. Começaram a clamar, e Elias zombava dele. Só que Baal não responde. Assim é o inimigo de nossas almas. Ele pode até te oferecer o prato, você não é obrigado a comê-lo. Só que tem uma coisa: ele é especialista em fazer você ficar em situações ruins. Ele pode até te dar um prazer momentâneo, você gostar da situação que você está vivendo. Mas eu quero te dizer, quando um homem que está com o altar direcionado diante de Deus clamar, Deus, ele vai entrar com providência. E Deus, ele entrando com providência, a situação muda. A situação, ela se torna diferente daquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que chegou até a tarde e não houve voz. Baal não respondeu ao altar que estava sendo confrontado em Israel, lá no Monte Carmelo. Então a Bíblia diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e restaurou o altar que estava quebrado. É isto que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer restaurar o altar que está quebrado. Elias, então, ele vai restaurar o altar que está quebrado. E Elias, ele tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O que Elias fez nada mais foi do que, sendo as 12 tribos de Israel, cada uma com o seu nome, ele vai pegar 12 pedras para restaurar o altar. Seria a mesma coisa que ele estivesse dizendo: Zebulon, entra, conserte o seu altar. Naftali, conserte o seu altar. Judá, conserte o seu altar. Seria essas as palavras que Elias estava usando. Então a Bíblia diz então: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois ele fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E então encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei isto a segunda vez. E fizeram.
E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego se encheu de água. Havia um rego ao redor do altar, de tanta água que havia sido tirada dos israelitas pela forma com que eles estavam vivendo. Deus, ele proveu de água para o holocausto. E quando Deus, ele vai prover de água para o holocausto, eles derramaram a primeira, a segunda e a terceira vez, de forma com que a água caía ao redor do holocausto. A água escorria, de forma com que eles pudessem ver que o holocausto estava molhado. Agora então Elias aproxima-se do momento. A Bíblia diz que ele vai fazer uma oração, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, ou seja, que eu sou o teu altar, que eu represento o altar de Deus na terra, e que conforme as tuas palavras eu fiz, porque eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou nada sem ti, ó Deus. Era isso que Elias estava dizendo na sua oração. E a Bíblia diz então: assim, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Capítulo 18, no livro de 1 Reis, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu holocaustos e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus amados em Cristo, o que eu quero com essa mensagem de altar contra altar é trazer a realidade para você. A situação que você possa estar vivendo hoje, do seu altar estar fendido, não significa que Deus quer que você continue dessa maneira. Deus, ele quer que você repare. E se você reparar o altar, preste atenção. Você vai clamar a ele. Por isso que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Quando você clamar com o altar restaurado, Deus é fogo. Ele vai responder com fogo. E os altares que estão ao redor de você serão confrontados, altares contra altar. Só que o altar de Deus sempre subsistirá. Será como neste dia. Deus vai responder com fogo. Deus te abençoe nesta tarde. Fique com essa palavra. Medite nela. Se possível for, passe para que mais pessoas possam ouvi-la. Altar contra altar. O altar de Deus sempre irá vencer. Você sempre terá vitória da parte de Deus, porque o altar de Deus sempre terá respostas. Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus.